Oi, voltando. São dois documentos agora, tá? São duas resoluções que foram lançadas conjuntamente, uma pelo Conselho Nacional da Assistência Social e outra pelo CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tá? Os dois têm praticamente o mesmo texto, tá? Eles aprovam a mesma iniciativa. Deixa eu ajustar aqui a largura para vocês enxergarem bem. Tá? Esse aqui é o documento do Senas, aliás, do Conanda. Esse é o do Conanda. Tá? Então deve estar trocado. Ele aprova as orientações técnicas para educadores sociais de rua em programas, projetos, serviços com crianças e adolescentes em situação de rua. É bem específico esse aqui. Tá? É especificamente para educadores e educadoras sociais que trabalham com crianças e adolescentes em situação de rua, tá? Em diferentes serviços. Aí não é só abordagem social, porque quem trabalha em acolhimento pode trabalhar também com uma criança que veio de uma situação de rua, né? Em serviço de convivência e fortalecimento de vínculo também, né? Não é só abordagem social aqui. E aí aqui o documento traz uma apresentação, né, da situação, do atendimento a criança e adolescente em situação de rua no Brasil, descreve um pouco o público-alvo, né, quem são, o que a gente entende por criança e adolescente em situação de rua, o que é a situação de rua, né, quais são as principais vulnerabilidades, a rede de proteção, promoção e defesa dos direitos da criança e adolescente em situação de rua, ó, todos os serviços que compõem esta rede, né, os princípios da educação social de rua. Vocês veem que em todos os documentos não dizem você faz isso, você faz aquilo. Né? Você deve agir assim, não deve agir assim. Os documentos dão diretrizes do trabalho, né? Orientações gerais sobre o trabalho, né? Sobre o que pode ou não pode ser feito, que você tem que ter em mente quando for pensar a sua ação. Né? Ó, metodologia, diretrizes, ações e ferramentas, né, do trabalho. Aqui tem uma descrição bem interessante sobre o trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua. É bom que vocês possam dar uma olhada com calma neste documento, ler com calma este documento, tá? Tá vendo? Ações na família, ações com as crianças, ações nos territórios, ações com a rede de proteção, ferramentas metodológicas, né? Coisas que podem ser realizadas durante esse trabalho e uma referência bibliográfica. Então, tanto este do Conanda como o do Senas são documentos importantes. Esse é o do Senas. Agora eu vou passar a mostrar para vocês documentos com orientações técnicas do trabalho em cada um dos serviços socioassistenciais existentes, tá? Em específico. Vou tentar ser bem sucinto também, só fazendo como eu fiz lá no primeiro, tentando destacar para vocês quais são as partes desse documento que, se vocês forem fazer uma leitura, vocês devem priorizar. Eu não vou esmiuçar todos os documentos porque não há tempo, né, para tal. Teria que ser praticamente uma aula com muito mais do que um vídeo de 15, 20 minutos para cada um desses documentos. Então eu vou começar aqui pelo Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Tá? Esses documentos, repetindo, vão estar disponíveis para vocês acessarem lá no material de apoio do curso. Vejam o sumário. Eu gosto sempre de mostrar o sumário para vocês, porque o sumário dá dá um resumo do que é o documento, né? Então aqui a gente tem os antecedentes do trabalho, né, de acolhimento institucional, os princípios do trabalho, a excepcionalidade do afastamento do convívio familiar, a provisoriedade do afastamento do convívio familiar, a preservação do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a garantia do acesso, respeito à diversidade e à não discriminação, oferta de atendimento personalizado e individualizado,
Garantia de liberdade de crença e religião, essa é muito importante, porque muitas das entidades que executam esses serviços são entidades religiosas, vinculadas a alguma congregação, né? E muitas vezes acontece das pessoas imporem aquela crença religiosa da entidade no viver das crianças, na rotina das crianças. E isso não pode ser feito. Tá aqui, tá no documento. Garantia de liberdade de crença e religião. Tá? Respeito à autonomia da criança, do adolescente e do jovem. Então, esse primeiro dos princípios é importante sim que vocês deem uma olhada com atenção. Né? Depois vem orientações metodológicas de como deve ser realizado o cotidiano do trabalho nessas entidades, e isso também é interessante, mas a gente pode deixar, né, essa parte para um outro momento, para uma outra leitura. Recursos humanos, né? Essa parte é bem interessante. Esses recursos humanos vão mudar para cada tipo de acolhimento. Ó. Uma coisa é abrigo institucional, outra coisa é casa-lar, outra serviço de acolhimento em família acolhedora. Para cada uma desses modelos de acolhimento institucional, muda os recursos humanos. Tá? Vocês darem uma olhada do que diz sobre os recursos humanos para ver em quais deles aparecem, né, educadores e educadoras, que aqui vão ser descritos como cuidadores e cuidadoras, né, é bem importante e interessante, porque vai falar desse trabalho. E vai falar daquilo que a gente viu antes, que é quantas crianças para cada educador. Você vai ter, por exemplo, 10 crianças ou 10 adolescentes jovens, um educador, por turno. Então, se tem lá, nós atendemos 20 crianças, bom, tem que ter no mínimo 2 educadores ou educadoras por turno. Menos do que isso, está fora do que a lei exige. Tá? Vamos passar para o próximo? Centro de Referência da Assistência Social, ou o CRAS. Vocês vão ver que a estrutura dos documentos ela é muito parecida uma com a outra. Vai mudar, é claro, o texto, né? Que cada um desses serviços ou equipamentos, no caso aqui o CRAS é um equipamento, né? Vai ter seu objetivo diferenciado, né? Não vai ser as mesmas coisas. Ó, o sumário. O centro de referência, o que é o centro de referência, o plano municipal, as funções no CRAS, né? O que é a gestão, o que é articulação da rede, promoção da articulação, busca ativa no território, produção de material socioeducativo, e aqui entra muitos educadores e educadoras sociais, né? Os programas a serem ofertados, né, do PAIF, sobre a implantação e a organização do CRAS e a estrutura do funcionamento. Aqui eu destacaria para a gente os capítulos 1, tá, sobre o Centro de Referência de Assistência Social, para a gente entender muito bem o que é o CRAS, ou 3, as funções do CRAS, né, e o capítulo 6, as equipes de referência do CRAS. Sempre é bom a gente, em todos os documentos, olhar o que fala sobre a equipe de referência, porque ela vai dizer quais são os profissionais que têm de existir naquele equipamento, naquele serviço, qual é a escolaridade mínima exigida, quais são as funções desse profissional. Né? Então, essa parte aqui também é bem interessante. Ó, equipe de referência. Vai ser de acordo ao tamanho do município, ao número de famílias que ele atende. Né? Isso está tudo lá, só é uma repetição do que está na NOB RH do SUAS. Né? Esse documento aqui é bem interessante porque ele é todo, né, cheio de desenhos também, ele ajuda bastante assim, na interpretação. Próximo, CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Né? A gente viu que tem diferença. Bom, aqui os destaques são... Vamos olhar aqui o sumário, colocar ajustado para a gente enxergar. Os destaques são o capítulo 1, né? O reconhecimento da assistência social como política pública de direitos no ordenamento jurídico brasileiro. O SUAS, o que é, território, isso aqui tudo faz parte do capítulo 1, né? Vulnerabilidade social, risco pessoal, social, explotações sociais.
O capítulo 2, o que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Quais são as competências do CREAS, coisa e tal. E o capítulo 5, o que vai ser o capítulo 5? Vamos ver se vocês já estão atentos e atentas, né? Infraestrutura, identificação e recursos humanos. Para vocês novamente irem lá identificar em cada um dos serviços onde aparecem os educadores e educadoras sociais. Tá? Aqui está na página 92, recursos humanos do CREAS. Né? Sempre também respaldado na OBRH SUAS. Aqui também tem comentários, né? E aqui a tabela, que de acordo ao tamanho do porte do município e o número de famílias que ele atender, né, a gente vai ter uma equipe mínima composta, né? Aqui, sempre lembrando, educadores e educadoras sociais, ou orientador ou orientadora social, são os profissionais de nível médio. Né? Aqui, ó. Aqui, inclusive, está previsto que podem ser profissionais de ensino superior, mas também podem ser de nível médio. E aqui, para cidades maiores, grande porte, metrópolis, Distrito Federal, 4 no mínimo. Tá? Pode existir mais. E a composição dos recursos daí, né? Quem são, quais os profissionais, enfim, deem uma olhada assim que possível. Centro POP, Serviço de Referência Especializado População em Situação de Rua. Vamos olhar o sumário, mas não vai mudar muito do que a gente já viu dos outros, das outras orientações. Aqui eu destacaria capítulo 2, o que é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua na Proteção Social Especial, né? Toda a explicação de como é que tem que ser. E aqui estão os recursos humanos, ó, dentro do capítulo 2, 2.7, recursos humanos, perfil e atribuições da equipe. Né? Fala também sobre capacitação permanente, né? Mas aqui eu também colocaria o capítulo 3, 2 e 3, né? A organização da oferta de serviço especializada a pessoas em situação de rua. Mas vamos olhar aqui do recursos humanos, 53, tá aqui, ó. Composição para até 80 casos, ele coloca, né? Famílias ou indivíduos. Né? Um coordenador, 2 assistentes sociais, psicólogo, técnico de nível superior, preferencialmente com formação em direito, pedagogia, antropologia, sociologia ou terapia ocupacional, 4 profissionais de nível superior ou médio para a realização do serviço especializado em abordagem social e para o desenvolvimento de oficinas socioeducativas, ou seja, 4 educadores ou educadoras sociais. Né? Sempre que vocês encontrarem na documentação a descrição para os profissionais de nível médio, a gente está falando do trabalho de educadores e educadoras sociais. Perguntas frequentes, que é um outro documento sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Vou puxar aqui também o sumário. E aqui a gente vai ter características gerais dos serviços, né? Relação do serviço com o PAF-PAEF, relação do serviço com o PET, local e oferta, público que vai ser atendido, equipe técnica. Aqui, na descrição da equipe técnica, tem uma pergunta muito interessante. Olha só, a pergunta número 40. Ó. Existe diferença entre orientador social, educador social e facilitador de oficinas? Essa é bem interessante. Não vou olhar agora, vou deixar para que vocês acessem e busquem essa resposta, porque ela é realmente muito interessante. Tá? Vocês veem que esse documento aqui já não é um documento de orientações técnicas, é sim um pergunta e resposta. Né? É um acesso rápido a essas orientações. Tá? Mas se vocês buscarem na internet, sim, vocês vão encontrar os mesmos documentos, orientações técnicas para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E aí também tem diferença para qual faixa etária, né,
é atendida pelo serviço de convivência, que pode ser criança e adolescente, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser idoso, né? Vai mudando. Esse aqui também é um documento de perguntas e respostas que facilita, né, o acesso às informações, só que esse aqui é específico para abordagem social. Né? População em situação de rua, abordagem social. Igual a gente pode dar uma olhada geral. Em geral, a estrutura é explicar o que é o serviço, né? Explicar quais são os recursos mínimos necessários para que esse serviço aconteça e explicar sobre a equipe, os recursos humanos necessários para que esse serviço aconteça. Né? Quem são os usuários, quais são os objetivos do serviço especializado em abordagem, os eixos que norteiam o serviço, ou seja, os princípios. Né? Porque, em geral, a documentação é muito parecida. Tá? Essa aqui é a Lei número 12.594 de 2012. É a lei que institui no Brasil o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. O que é o SINASE? O SINASE é o atendimento a crianças e adolescentes que entraram em conflito com a lei. Certo? Então, tem o pessoal que cumpre a sua medida socioeducativa, que pode ser em meio fechado ou pode ser em meio aberto. Né? E em ambos as modalidades também tem diferentes formas de realizar. Né? Tem liberdade assistida, tem prestação de serviço comunitário, tem medida fechada com possibilidade de saída, sem possibilidade de saída. Né? Tem várias modalidades de medida socioeducativa e todas elas estão descritas nesse documento aqui, que é a lei. Tá? Tem também um caderno de orientações sobre esses serviços, mas aqui eu acho interessante a gente ir direto na lei mesmo, né? Para a gente entender o que é o Sistema Nacional de Socioeducação. Né? Toda essa documentação ela também considera a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente e assim por diante. Né? São documentações mais... programa em meio aberto, programas de privação de liberdade, avaliação e acompanhamento, enfim. Aqui a gente tem um caderno de orientações técnicas para as medidas socioeducativas em meio aberto. Né? Marcos conceituais, o que é adolescência, família, sociedade, né? Sobre adolescência, sobre maioridade ou menoridade penal. Aqui eu destacaria para a gente esse capítulo 1, bem importante, a gente tem em mente esses conceitos, tem em consideração esses conceitos para pensar o trabalho, e o capítulo 3, que vai descrever cada uma das ações, né, que compõem o Sistema Nacional e as medidas socioeducativas de meio aberto. Aqui sobre a metodologia do trabalho, como que ele deve ser feito. Importante também para nos orientar como educadores e educadoras que possam acompanhar jovens cumprindo medida socioeducativa. Esse documento é um pouco maior, mas ele é importante, viu, gente? Por fim, tá? Quero colocar aqui para vocês, quero mostrar para vocês, e vai ficar lá com o material de apoio também, parte deste documento, não ele completo, tá? Esse é um documento, na verdade, que ele foi escrito para que os municípios pudessem organizar de forma melhor o seu recrutamento e seleção de quem é que vai trabalhar nos serviços socioassistenciais. Tá? Claro que o município, quando ele faz um concurso, esse recrutamento fica um pouco, não vou dizer prejudicado, mas assim, o concurso em si já é um recrutamento. Né? Mas essas orientações servem para a gente também fazer uma análise prévia, né? Antes da pessoa assumir o cargo, ou como é comum, como é quase geral, né? Que entidades, organizações da sociedade civil prestem esses serviços, executem esses serviços em parceria com o poder público. Então, quem faz a seleção, as entrevistas, também deve ter em consideração essas orientações aqui. O que eu separei para vocês aqui? Eu separei a parte que fala sobre as competências. Tá? Eu botei só a capa, né, a capa do documento, as siglas,
são importantes muitas vezes na leitura, tá? E aí aqui eu botei só essa parte do texto que fala sobre as competências profissionais requeridas dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS. Bem importante fazer a leitura desse documento, tá? São 6 páginas, se eu não me engano, tá? Bom, vai falar competências dos trabalhadores do SUAS. Gente, eu sei que desta vez, deixa eu voltar a câmera aqui, eu sei que foram muitos documentos apresentados, que é muita informação ao mesmo tempo, tá? E que é óbvio que no tempo que a gente tem para absorver toda essa informação, de uma aula para outra, não vai ser suficiente. Né? Vocês não têm que ler todos esses documentos completamente para realizar as atividades dessa aula. Mas é importante que vocês conheçam esses documentos, conheçam que eles existem, né? Conheçam o que cada um deles diz, né? Qual a informação que está contida em cada um deles e onde é que eu posso ir buscar quando eu quiser saber. Foi isso que eu tentei fazer de forma resumida aqui. Eu tentei, digamos, mostrar atalhos para vocês, certo? E inclusive indicando dentro de cada um dos documentos quais capítulos eu entendo sejam de prioridade de leitura. Tá? Mas é claro que dentro do possível é importante que vocês sim leiam, né, no decorrer do tempo, né, de mais tempo, não só desse tempo de uma aula para outra, todos esses documentos, porque eles vão falar, eles falam, né, eles orientam o trabalho dentro do Sistema Único de Assistência Social e em alguns deles especificamente o trabalho de educadores e educadoras sociais. Né? Então, espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído e aguardo vocês na próxima aula e também para tirar dúvidas dos exercícios quando precisarem. Né? Um abraço e até a próxima.